Olá, Éder Zanetti, Cidades, Cidade Sustentável, CEPAL e Terra Nova do Norte 2030. Um grande amigo meu costumava me dizer que, falando sobre corridas, né? Se o cavalo venceu a primeira vez, sorte. Se o cavalo venceu a segunda vez, sorte. Se o cavalo vence a terceira vez, aposte no cavalo. A Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, a CEPAL, acaba de reconhecer o caso de Terra Nova do Norte 2030 como um dos grandes exemplos de inovação no Brasil e na América Latina para o desenvolvimento sustentável da região. É o terceiro prêmio que Terra Nova do Norte ganha por esse planejamento de longo prazo, tá? Entre os mais de 130 casos analisados pela Organização das Nações Unidas, 12 foram eleitos para servir de modelo para a região, incluindo dois trabalhos aqui de nossa equipe, tá? Terra Nova do Norte 2030, que vai ser o objeto dessa semana, e o projeto Green Farm CO2 Free. Um é público e outro é privado. Então, nós estamos trabalhando com modelos de desenvolvimento sustentável para o setor público e privado. Nós trabalhamos nessa interface ciência e política. Tá? Terra Nova do Norte 2030 tem horizontes de planejamento para 2030, alinhado com os ODS das Nações Unidas para 2030, 2040 e 2050. Portanto, não é um projeto para o prefeito ou seus secretários, mas sim uma contribuição para a cidade, ok? Independente de qual seja o governo. É por esta característica de ser um planejamento de Estado e não de governo que o projeto venceu o Prêmio Estadual de Mato Grosso na categoria de inovação, foi homenageado e eleito na categoria nacional de premiação de inovação e agora recebe o reconhecimento internacional das Nações Unidas para as linhas de ação que ela propôs. Terra Nova do Norte 2030 é um programa de investimentos que busca alcançar a meta de dobrar o PIB do município até 2050 com atividades voltadas para a economia verde. Para o Brasil, que é detentor de um patrimônio ambiental representado principalmente por seus ativos de água e terra, utilizar as ferramentas estratégicas para planejar o futuro, incluindo o capital natural, é fundamental. As cidades que planejam têm futuro, as que não planejam têm um destino incerto. Tá? O programa de Terra Nova 2030 no Mato Grosso buscou alinhar a administração com os ODS e elaborou para isso uma política municipal de mudanças climáticas, um plano de ação municipal de adaptação e mitigação e criou uma taxa de preservação ambiental. Essa é uma das 18 ações propostas para o desenvolvimento de baixo carbono do município, com potencial de gerar mais de 41 milhões e 500 mil toneladas de carbono até 2050, com uma variedade de atividades de infraestrutura, de logística, de saúde, de educação, de floresta, de agricultura, de silvicultura, resíduos sólidos, enfim. São 230 milhões de reais de oportunidade de investimento de baixo carbono distribuídos ao longo desses 30 anos, que vão elevar em 150 milhões o PIB do município, vão dobrar o PIB. Além disso, com a contabilização do Produto Interno Verde, tá? Para quem não conhece, Terra Nova do Norte é um município lá do norte do Mato Grosso, na Amazônia brasileira. Tá? Tem 230 mil hectares de área e está a 670 quilômetros ao norte da capital Cuiabá, com uma população de cerca de 10 mil pessoas. Desses 10 mil, entre 5.500 e 6 mil são rurais. 12% dos municípios têm esgotamento sanitário adequado e 3,3% têm urbanização, tá? 20 mil de PIB per capita, com predominância de atividade agrícola, tá? E uma cooperativa que é o mais importante motor da economia local. O capital natural, representado ainda por centenas de nascentes, tem um potencial para melhorar a economia local, tá? A criação da taxa de proteção ambiental é a principal inovação do município, né? É uma articulação que vai valorizar a atmosfera local, uma articulação coordenada de políticas públicas e privadas, globais, nacionais, subnacionais, setoriais, tributárias, regulatórias, fiscais, de financiamento, de planejamento e integração, tá?
que busca criar um ciclo virtuoso de crescimento. É importante dizer que essa taxa de proteção ambiental já está em vigor aí em 11 municípios brasileiros, tá? O município de Bombinhas, em Santa Catarina, por exemplo, é um exemplo de como essa taxa de proteção ambiental tem resultados efetivos. O município já recolheu mais de 36 milhões com essa taxa, desde a sua implantação, tá? Essa TPA foi reconhecida pelo STF como constitucional e Bombinhas, com a aplicação desse recurso, hoje é a praia mais limpa de Santa Catarina, tá? Então, esta taxa é uma redução da carga tributária do contribuinte, ela deduz de PIS e COFINS, e aumenta a eficiência porque é recolhida localmente com a obrigação de implantar naquilo que ela foi criada para proteger, tá? Então, a cidade gera parte da sua riqueza com o recolhimento de taxas para compensar os impactos ambientais. Dessa vez, no caso de Terra Nova, na poluição atmosférica, tá? Principalmente porque lá serve de corredor de exportação. Então, passam as carretas e deixam fumaça para o município, tá? Que está querendo crescer como carbono neutro, tá? Então, esta fumaça, ok, vai gerar investimentos para melhorar a silvicultura da cidade, né? E outras características, como a gente falou, aí tem investimento em saneamento, investimento em gestão de resíduos sólidos e assim por diante. Os créditos de carbono que são gerados vão para um fundo municipal que vai poder transacionar esses créditos depois nos mercados nacionais e internacionais, tá? Então, a estratégia utilizada nessa pequena cidade aí do Mato Grosso, que está na Amazônia brasileira, é um modelo, e agora não somos nós que estamos dizendo, é o SEBRAE, é a CEPAL, que está dizendo que isso é um modelo para o desenvolvimento sustentável da região, tá? Ele emergiu da evidência de que a atual trajetória de desenvolvimento do município, com base em registro histórico e na situação presente, demonstra ser insustentável. A população lá foi reduzida de quase 25 mil para menos de 10 mil habitantes em 20 anos. E a água que tem não é suficiente para essa população, já tem período de racionamento, tá? Então, essas políticas de Terra Nova 2030 são uma guinada na direção do desenvolvimento sustentável do município, que está alinhado com os objetivos das Nações Unidas e de todas as economias modernas para as cidades, não só brasileiras, não só da América Latina, mas no mundo todo. Então, Terra Nova 2030 é um exemplo de planejamento para a cidade sustentável, que nós vamos estar falando aqui a semana toda. Foi desenvolvido pela equipe da Ângulo Consultoria lá de Mato Grosso, em parceria com a STCP Engenharia de Projetos.